Quero te convidar a fechar seus olhos mais uma vez. Pai, nós colocamos a Tua palavra diante de Ti, Pai. E declaramos também a nossa total dependência do Teu Espírito Santo, Pai, nesse momento. Não há nada em nós, ó Pai, que possa trazer transformação se não vier de Ti, Deus. Então, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, cada mente, ó Pai, cada pensamento estejam cativos à Sua obediência nesse momento, ó Pai. Na autoridade do Teu nome, ó Pai, eu declaro que céus e terras param agora para que a Tua palavra seja falada. Eu declaro que todos que aqui estão, Pai, não serão roubados. Todos que dedicaram esse tempo a Ti, Pai, receberão, Pai, por estarem aqui presentes, ouvindo a Tua voz, Pai. E principalmente, Pai, que a Tua palavra mais uma vez seja viva e seja eficaz, Pai, trazendo transformação a nós, Pai. Que não seja apenas uma palavra que venha nos trazer conforto, mas que gere mudança, porque a Tua palavra é eficaz, ó Pai, e é nisso que nós cremos, ó Pai. Vem com a Tua espada nesse momento, ó Pai, e fala aos nossos corações, ó Pai. Vem com o Teu bálsamo nesse momento e fala aos nossos corações, e vem com as Tuas direções, que são boas, perfeitas e agradáveis. Amém. Quem aqui tem alguma dificuldade, algum problema que precisa ser resolvido, ou algum desejo, alguma bênção que você está esperando? Todos nós. Tem gente que não levantou a mão, mas eu sei que você tem alguma dificuldade ou algum desejo para realizar. Porque a nossa vida, ela gira em torno de situações que precisam ser resolvidas e situações que nós desejamos alcançar. E se não fosse assim, não teria graça, amém? Então eu quero começar essa palavra com um texto bem conhecido. E ele vai nos servir de fundamento para aquilo que a gente vai construir aqui nessa mensagem durante a manhã. Então Deus separou algo muito especial para nós essa manhã, amém? Tenho certeza que coisas vão se mover dentro de você. Gênesis 40, vamos ler do 1 ao 22, é um texto bem conhecido. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde já estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados, vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do Senhor: por que tendes hoje tristes o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José: porventura, não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José, e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos, a brotar a vide. Havia flores, os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhes darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes era copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todo o manjar de Faraó, arte de padeiro, e aves comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves comerão as carnes. No terceiro dia,
que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas o padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. No início desse texto nós lemos que o que levou esses homens a estarem presos foram ofensas. Talvez você não tenha se atentado a isso, mas a palavra diz que Faraó se sentiu ofendido, e por isso esses homens foram presos. A palavra ofensa, no original, ela não tem só o sentido de uma ofensa verbal, como comumente a gente logo imagina. Ela tem o sentido de pecado, de erro, até de agressão física. Ela pode ser qualquer tipo de ofensa, de maneira geral. Não somente um xingamento, por exemplo, uma fala. E José também estava ali preso, porque Potifar havia se sentido ofendido. Também estava preso por motivo de ofensa. Tudo bem que era uma ofensa injusta, era uma situação injusta. Ele não havia cometido aquilo pelo qual ele foi preso. Ele não tinha se deitado ou tentado se deitar com a mulher de Potifar. Mas Potifar se sentiu ofendido porque ele acreditou que aquela história fosse verdade, aquela acusação fosse verdadeira. E Potifar lança José também na prisão. Então, nesse momento, eu quero que você pense sobre isso, porque esse vai ser o fundamento onde a gente vai construir a palavra dessa manhã. Ofensas têm o poder de trazer prisões. Esses homens estavam presos por ofensas. E dentro desse texto tem muita simbologia. Eu já usei esse texto várias vezes para pontos de vista diferentes. E hoje é mais um desses. A gente vai tratar um ponto de vista um pouco diferente. Nós vamos olhar esse lado. E eu chego à conclusão de que ofensa gera prisão. E ofensas inevitavelmente fazem parte de nossas vidas. Alguém aqui nunca foi ofendido? Todos nós em algum momento já nos sentimos ofendidos. E essas ofensas podem sim nos trazer limitações, podem sim nos trazer prisões. E também tem o outro lado. Além de termos sido ofendidos, certamente nós também já ofendemos pessoas. Por querer ou sem querer, certamente nós já ofendemos pessoas. Pessoas próximas ou distantes, mas nós também já ofendemos pessoas. Mas nós também já ofendemos pessoas. E essas ofensas trazem prisões. Prisões são limitações que podem travar a nossa vida, que podem nos paralisar durante um tempo. Porque prisão nada mais é do que privação de liberdade. Você deixa de estar livre. E eu quero que a gente, nessa manhã, consiga identificar quais são as nossas ofensas. A quem nós ofendemos e quem nos ofendeu. E o que isso impacta hoje na sua vida. Porque essa é uma manhã que Deus vai quebrar prisões. Ele vai romper com os limites das ofensas. Porque muitos de nós vivemos, sim, ofensas do passado. E talvez você nem perceba que foi ofendido ou que ofendeu alguém, e que isso tem reflexo até hoje na sua vida. E Deus nos trouxe aqui essa manhã para acabar com essas ofensas, eliminar o efeito dessas ofensas e nos mostrar que é hora de sonhar. Que as ofensas e as prisões, elas não têm o poder de te impedir de sonhar. Porque, assim como no texto, nós vimos que prisão é local de sonho. Na prisão é possível sonhar.
Ou seja, no momento difícil, é possível sonhar. Dentro da dificuldade que você está vivendo, é possível sonhar. Não é porque o momento está difícil, o tempo está difícil, que você não pode sonhar. Muito pelo contrário, você deve sonhar. É hora de sonhar. Algumas ofensas, elas nos limitam. E elas nos cercam com limites que são invisíveis. Por exemplo, timidez. É um limite. A timidez te impede de viver coisas. A timidez pode te aprisionar. Ela é uma prisão. Falta de aceitação, outra prisão. Pessimismo, outra prisão. Sentimentos de fracasso, de incapacidade, outra prisão. Prisões. E a Bíblia nos mostra hoje que é possível romper com essas prisões. Porque sim, prisão é lugar de sonho. E em que hora acontecem os sonhos? De dia ou de noite? Qual é mais comum acontecer sonho? De dia ou de noite? Essa pergunta é bem fácil, gente. Vamos lá. Quando é que costuma acontecer sonho? De dia ou de noite? De noite. Noite tem um significado, um simbolismo bíblico de coisas ruins. Noite significa que é um tempo, um momento não muito bom. A própria palavra fala que o choro pode durar mas que a alegria vem ao amanhecer. Está lá em Salmo 30, no versículo 5. E mais uma vez Deus está nos mostrando que momentos difíceis são um local muito propício para sonhos. Os sonhos acontecem à noite. Então sua vida pode ser que esteja parecendo que está tudo noite. Parece que não tem manhã, parece que só tem noite. Quando você espera que vai amanhecer, você olha, o sol não está lá. Parece que sua noite tem durado infinitas horas. Noite é um ambiente que Deus preparou para que sonhemos. É dentro da noite que você sonha. Então, olhe para o momento, se você está num momento que parece só noite, olhe para ele e fala, agora eu vou sonhar. Quanto mais tempo durar essa noite, mais tempo eu vou sonhar. Mais sonho eu vou ter, até que essa noite se torne dia perfeito. Então, mesmo que as ofensas tenham te colocado limites, é tempo de sonhar. Sonhe além desses limites. O sonho nunca está dentro da prisão. Você não sonha estar dentro de uma prisão. Você sonha fora dela. Então, exerça a sua fé e sonhe. Porque muitas vezes essas prisões que a vida nos impõe, elas tentam nos distrair o tempo todo, elas tentam nos ocupar o tempo todo, ao ponto que a gente não tem tempo, ou se distrai tanto, que não para sonhar. Mas é tempo de sonhar. E se ofensas são inevitáveis, só não resta uma saída. Nós precisamos aprender a lidar com elas. A vida vai nos ofender, só que a gente precisa lidar com esse negócio. Porque elas vão continuar acontecendo. E qual é a maneira de resolvermos isso? Perdoando. Não existe outra ferramenta que não seja o perdão. O perdão nos livra da ofensa. Certa vez alguém me perguntou sobre essa questão de perdão. E o perdão é uma ferramenta que Deus criou para que nós pudéssemos avançar sem aquilo ali. Você não perdoa a outra pessoa por causa daquela pessoa. Você perdoa por você. Porque aquela pessoa pode até não mudar nunca e continuar errando a vida inteira. Mas você se livrou daquilo ali. Ela não. Então, perdoe por você e não pelo outro. A pessoa não precisa merecer perdão. Você merece perdoar. Porque quando você perdoa, você se livra da prisão. Você se livra daquele limite. E deixa com ela. Aí é ela com Deus. E também precisamos
saber pedir perdão quando nós ofendemos. Para nos livrar das ofensas que nós cometemos, nós precisamos pedir perdão e reconhecer que erramos. E o sonho nada mais é do que um combustível da nossa fé. Porque é necessário ter fé, amém? Agora, para ter fé eu preciso de algo que me impulsione. E o sonho ajuda nessa. O sonho é o combustível disso aí. Porque como eu tenho fé, se eu não espero nada, se fé é esperar alguma coisa em Deus. Então você precisa sonhar para que você possa de fato exercer a sua fé. E o nosso foco hoje aqui está no sonho, para a sorte de vocês. O texto nos mostra 2 tipos de sonho, nós vamos ver rapidamente aqui. Gênesis 40, de 16 a 19, relata o sonho do padeiro-chefe. Nós não vamos ler novamente, só vou citar aqui. O padeiro-chefe sonha que o cesto estava sobre a cabeça dele, e que naquele cesto havia obras de padeiros, manjares do rei, ou seja, não era qualquer tipo de pão, era o top da parada ali, era a arte de confeiteiro e tudo mais. E que também os pássaros comiam daqueles pães, daquela comida que estava daquele cesto que estava na cabeça dele. E esse foi o sonho ruim, é o nosso exemplo de sonho que nós não devemos sonhar. Por quê? Nós vamos descobrir. Tem também algumas simbologias nesse texto. Reparem que nesse sonho do padeiro, o ponto central do sonho é ele mesmo. Tudo estava sobre ele. O cesto estava sobre a sua cabeça. O que estava dentro do cesto exaltava as habilidades dele. E ele era o centro disso, de todo o sonho. Porque o texto diz que não eram pães comuns, eram arte de padeiro. Nesse sonho nós podemos identificar orgulho, soberba, os destaques das suas próprias habilidades. E esse é o tipo de sonho que as aves vêm e roubam. A Bíblia cita algumas vezes aves que roubam. Nós vemos na história de Abraão, quando ele prepara uma oferta, e as aves vinham tentar roubar, ele ficou enxotando as aves, para que elas não comessem do holocausto ali, da oferta que ele tinha preparado. Nós vemos também na parábola do semeador, a palavra nos diz que as sementes que caíram à beira do caminho foram roubadas pelas aves do campo. Então, na própria parábola, Jesus, ao explicar a parábola, ele diz que as aves simbolizam o diabo, que vem e rouba. Então, aves, nesses sonhos, é uma tipificação do próprio diabo, que quando você tem sonhos, que você é o centro, que tudo é sobre você, quem vai ser exaltado é você, o inimigo tem a apropriação desses sonhos. Ele vem como ave e rouba esses sonhos. E esse é o tipo de sonho que nós devemos evitar. Reavalie os seus sonhos. Quem está no centro do seu sonho? Qual é o objetivo desse sonho? Aonde você quer chegar com os seus sonhos? E agora vamos ver o sonho bom. O sonho que serve de modelo para nós. Que é o sonho do copeiro. Está em Gênesis 40, de 9 a 13. Esse sonho já começa dizendo que nesse sonho existia uma videira. Ele não é mais o centro. O centro do sonho passa a ser a videira. Na videira tinha 3 ramos, tal. E essa videira produzia frutas maduras. Quem produzia era ele ou a videira? A videira é o centro.
E aí vem a interpretação do sonho, e também diz que o copeiro se servia da videira, colhia o fruto da videira, espremia, colocava no copo e servia a outra pessoa, que era Faraó. Então quem é o centro desse sonho? A videira. A videira é quem produz, o copeiro apenas se beneficia daquilo que a videira produz. O copeiro nesse sonho, ele está numa condição de ser exaltado ou ele está numa condição de servo? Ele está numa condição de servo. Ele colhe as uvas, ele espreme as uvas. Então esse sonho do copeiro, ele tem propósitos muito bem definidos. E a Bíblia nos diz quem é a videira. O próprio Jesus se declara como a videira verdadeira, em João 15:1. Então, primeiramente, eu preciso que a gente pare um pouco e avalie como estão sendo os nossos sonhos. Nossos sonhos se parecem mais com sonhos do padeiro ou com o sonho do copeiro? Que tipo de sonho temos sonhado? Quem está no centro dos seus sonhos? Deus ou você? Quem vai ser exaltado? No seu sonho inclui autorrealização ou inclui servir as pessoas? Avalie as motivações dos seus sonhos. E agora a gente vai sair um pouco desse texto, porque eu quero te mostrar algumas reações divinas a respeito de sonhos. Não necessariamente são sonhos que a pessoa dormiu e sonhou. Sonhos nada mais são do que desejos. Quando você deseja algo, você espera algo, é um sonho que você tem. Não necessariamente você precisa dormir e sonhar algo. Sonhos também são desejos. Amém? Atos 3, de 1 a 8. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Eu vou direto ao ponto aqui para a gente acelerar. Qual era o desejo desse homem? Receber uma esmola. Esse era o desejo dele. É isso que ele pede. Ele ia ao templo todos os dias para pedir esmola. Se ele recebesse esmola, ele estava satisfeito. Ele pedia esmola. E o texto diz que ele implorou por uma esmola. Ele viu Pedro e João e implorou por esmola. Talvez o pedido desse homem estava errado. Assim como nós também temos pedidos errados. Talvez as suas expectativas nos seus sonhos estejam abaixo daquilo que Deus pode te dar. Ou abaixo daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Abaixo daquilo que Ele escreveu ao teu respeito. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Mesmo pedindo errado, se você pedir para a pessoa certa, o negócio pode acontecer. Você pode pedir errado para a pessoa certa, mas existe grandes possibilidades de você receber. Porque Deus gosta também de nos surpreender. E eu declaro que alguns aqui serão surpreendidos nos próximos dias. Porque aos olhos de Deus, talvez aquilo que você está pedindo seja apenas uma esmola. E nesse momento alguns podem estar pensando: mas a Bíblia diz que se você pedir mal, você não recebe, né? A Bíblia não diz isso? Só que a mesma Bíblia que diz isso,
na continuidade do versículo, ela explica o que é pedir mal. E o que é pedir mal? É pedir por vosso próprio deleite. É isso que é pedir mal. Pedir mal não significa que você pediu menos, que você pediu pouco. Pedir mal significa a intenção que está por trás daquele pedido. Se você pede algo, independente dele ser pouco ou de ser muito, mas se a intenção é só o seu próprio deleite, isso é pedir mal. É isso que a Bíblia nos afirma. Porque quantos de nós aqui já fomos surpreendidos, porque a gente pediu algo e Deus deu mais do que aquilo que a gente pedia? Ninguém? Você não pediu mal. Naquele tempo, ser coxo era algo muito limitante. Porque pensa comigo, todo trabalho, toda fonte de renda, todo trabalho, toda fonte de renda naquele tempo, eram fontes de rendas braçais. Não existia maneira de você ganhar dinheiro de maneira intelectual. Hoje, uma pessoa que tem alguma deficiência nas pernas, que é o exemplo do texto, ele pode se desenvolver intelectualmente e ser muito mais bem sucedido do que alguém que tem todas as suas atribuições físicas perfeitas. Amém? Mas naquele tempo não. Esse cara não tinha opção. Ele ia trabalhar com o quê? Se ele não conseguia nem andar para chegar no templo para pedir esmola. Alguém tinha que carregar ele até para isso. Então não era uma situação de comodismo. Naquele tempo isso era uma situação de necessidade. E esse cara se propôs ao máximo que ele conseguia, que era pedir esmola. Ele se propôs a isso. E por que ele se propôs a isso? Porque ele esperava enriquecer, ficar milionário com isso? Não. Ele esperava ter o básico. Ele esperava ter o mínimo, para ele poder se alimentar, poder viver. E muitas das vezes os nossos pedidos são assim. E não tem nada de errado nisso. Pelo contrário, nesse episódio, a gente pode ver que ele não pediu mal, que na verdade, o que tinha nesse pedido dele? O que Deus viu nesse pedido dele? A humildade de um homem que estava ali. Viu também que ele não era alguém acomodado, porque ele se esforçava para poder estar ali, mesmo que para pedir. E qual é a prova disso? É o comportamento desse homem após receber a cura. Você pode estar esperando o básico, e Deus vai te surpreender. Mas o que mostra mesmo onde estava o seu coração é o que vem após. E a Bíblia diz que esse homem entrou no templo, pulando, gritando e louvando a Deus. Ele estava muito grato e muito surpreendido com aquilo que Deus estava fazendo. Ele estava dando toda a honra e toda a glória a Deus. As pessoas reconheceram quem era ele, e ele falava que foi Deus, que agora foi de Deus e tal. Ele se tornou um testemunho vivo daquilo que Deus fez na vida dele. Por mais que ele estivesse pedindo abaixo das expectativas. Abram sua Bíblia em Marcos 5. Nós vamos ver uma outra história que vai nos servir de exemplo. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido de tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo.
Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vejo que a multidão te apertas, e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomoda o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam, e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E ria-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Aleluia. Ao ler esse texto, talvez a gente, na nossa leitura mais corrida, a gente não perceba que tem uma história dentro de outra história. Ou seja, Jairo chega para Jesus desesperado, porque a sua filha está gravemente doente, ao ponto de já estar quase morrendo. A Bíblia diz que ela estava à morte. Então Jairo chega correndo. Jairo era alguém importante. E aí ele chega para Jesus e fala: cara, eu preciso de você. Se você não correr agora na minha casa, a minha filha vai morrer. Ela está muito enferma. Beleza, esse é um cenário de pressa, correto? Quando alguém está indo socorrer alguém que está à morte, é um cenário de pressa. As pessoas estão correndo. Nossa doutora aqui pode dizer quando ligam para ela no plantão. Ela tem que sair correndo. E então eles estavam correndo. Aí você pensa, um pai desesperado, que encontrou a solução para a morte da sua filha, para a enfermidade da sua filha, e ele sai correndo com Jesus. E uma multidão vai junto. No meio, alguém toca Jesus, Jesus para. Alguém me tocou. Até os discípulos falavam: ah, claro que tocou. Uma multidão aqui, está todo mundo se esbarrando aqui, você vai perder tempo com isso? Agora imagina, que não fala nada, mas imagina Jairo olhando essa parada. A filha dele está à morte. Jesus para: quem me tocou? E começa a investigação ali para saber quem tocou. E Jairo pensando: minha filha está à morte, minha filha vai morrer. Ele está preocupado em quem tocou ele aqui. E aí Jesus descobre que a mulher foi curada e tal, tem todo aquele desfecho. E Jairo, boladão lá olhando, Jesus conversando com a mulher. E nessa conversa, quando ele acaba de conversar, o que acontece? Chega um maluco da casa dele e fala: tua filha morreu. Qual o sentimento desse pai? Fala: cara, se tu não tivesse parado aí para pesquisar quem é que coisa, minha filha estava curada, agora minha filha morreu. Ficou enrolando no caminho. Eu ia pensar assim. A Bíblia não fala o que Jairo pensou para a gente não pecar junto com ele. Mas dentro desse cenário, imagina, cara, o desespero que é de um pai com uma filha que está... E aí, justamente quando Jesus para, dá aquela enrolada, acontece isso. O que Jesus faz? Ele vira para Jairo e fala: tenha fé. E agora eu quero que você pare e pense no seguinte: você em algum momento já teve a sensação
que alguém furou a fila? Você estava orando há mais tempo, você tem mais tempo de igreja, e aí parece que alguém chegou no meio do caminho, igual essa mulher, e pá, furou a fila. Levou a bênção que estava tudo preparado para você. A promoção do seu trabalho. Alguém já teve a sensação que alguém furou a fila na sua frente? Essa é a sensação de Jairo. Furaram a fila. Eu que fui lá buscar o cara. Estou passando aqui, furaram a fila. E aí tem o decorrer da história. Jesus chega lá, cura a menina. E a Bíblia não relata que Jairo reclamou de nada, que fala nada, mas eu tenho certeza que ele estava injuriado. E é nessa hora que muitos de nós já passamos situações assim, parecidas. Pensando, poxa, chegou agora na igreja, já casou? Não acredito. Estou orando aqui há tanto tempo, se converteu um dia desses. Chegou agora na igreja, já foi ungido? Não, está errado esse negócio. Chegou agora na empresa, já foi promovido. Eu estou orando aqui 15 anos por um milagre financeiro. O cara se converteu agora, já foi abençoado, sinistro. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que ninguém fura a fila de ninguém. Tá? Deus tem algo específico para cada um de nós. Mas é interessante notar que, quando se tem essa sensação de que furou a fila, a bênção é maior. Qual seria o testemunho de Jairo? Minha filha teve uma enfermidade curada. No tempo dele, no planejamento dele, era esse o testemunho. Qual é o maior testemunho? A cura de uma enfermidade ou uma ressurreição? É como se Deus estivesse pagando com juros e correção monetária, ou atraso, que não é atraso. Quando parece que Deus está demorando, nada mais é que Ele está preparando um testemunho ainda maior do que aquilo que você espera. Você se planejou e preparou para algo, Ele vai além. Eu costumava brincar lá em casa. Minha mãe era tipo um general, meu irmão. A gente apanhava muito. Ela era muito brava, muito brava. Meu pai morreu muito cedo. Imagina uma mulher com 3 homens em casa. São 3 homens lá em casa. Tem eu e mais 2 irmãos. Então, se ela não fosse brava, bicho, o negócio não tinha dado certo. Eu já apanhei de tudo que você imaginar, de colher de pau, de fio, nem sei aqui. Lá em casa, no final de semana, tinha um sorteio. Sabe o que era o sorteio? Nos papeizinhos estava escrito assim: sala, banheiro, terraço, cozinha. Sorteava para ver quem pegasse aquilo que você ia limpar. É a faxina que você ia dar. O cômodo que você sorteasse era o cômodo que era a tua responsa, deixar ele um brinco. E aí, como minha mãe era muito, muito brava assim, eu comecei a falar assim, já meio que na brincadeira, mas brincando de falar sério, eu falava assim: não, mãe, isso aí é só para fortalecer meu testemunho. Aí toda vez que ela vinha com coisa ruim assim, eu falava: não, eu vou fazer, isso aí é só para fortalecer meu testemunho. Então isso virou uma brincadeira lá em casa, entre eu e meus irmãos. E às vezes eu zoo com a Renata também. Quando eu falo: tá bom, amor, vou fazer, é só para fortalecer meu testemunho. E tem vezes que Deus permite que coisas aconteçam só para fortalecer o testemunho mesmo. Então o que determina o milagre não é o tempo de espera. O que determina o milagre é a nossa fé. A fé é a moeda do reino. Por isso que quando Jesus saca que Jairo está desesperado, porque chegou a notícia que a filha dele morreu, ele falou: tenha fé. Tenha fé, tipo, tranquilão. E eu acredito que ele continua andando devagar, só para testar o cabra. E nós temos um defeito de achar que o tamanho da nossa necessidade ou o tamanho da nossa urgência vai mover Deus.
Deus não é movido por necessidade. Até porque, se está doente, com dor de dente, se está morta, para Ele não muda. O milagre para Ele é o mesmo. E a gente tem que parar com isso, de achar que o tamanho da nossa necessidade vai mover Deus. Necessidade não move o coração de Deus. Vem comigo. Todos nós nascemos com uma grande necessidade, a necessidade mais importante de nossas vidas. Sabe qual é? Salvação. O assunto mais sério da Bíblia é salvação. Não existe mais nada mais sério do que isso. Salvação. Todos nós nascemos com essa necessidade. Todo ser humano tem a necessidade de ser salvo. Porque se ele não for salvo, ele vai para o inferno. É o pior fim que uma pessoa pode ter. Diante dessa grande necessidade, Deus salva todo mundo? Então, não é a sua necessidade que vai mover Deus. É a sua fé. Porque a salvação, que é a coisa mais importante, a Bíblia diz que a salvação é conquistada mediante a fé. E por que você acha que as outras coisas vão acontecer? Por causa da sua necessidade. Porque você foi injustiçado, pobrezinho, coitado. Não. Você precisa de fé. A moeda do reino é a fé. Porque se necessidade movesse a Deus, não existiria nenhuma desgraça nesse mundo. Não existiria fome, não existiria morte, não existiria nada. Porque se Deus fosse movido por necessidade, Ele não aguentava ver nada disso. Mas Ele estabeleceu uma maneira de se relacionar. E essa maneira é a fé. Ele corresponde à fé. Em todos os milagres Jesus fala, a tua fé, a tua fé, a tua fé. Deixemos de lado as nossas necessidades. Porque nós como humanos, nós nos comovemos com necessidade. E nós somos movidos por necessidade muitas das vezes. E é natural, isso é bom. Não estou falando que isso é ruim. Só que com Deus não é assim. Então por nós, como somos movidos por necessidade, vemos algo muito triste, uma situação muito complicada, a gente se move a ajudar, nós imaginamos que Deus vai fazer da mesma maneira. E às vezes nos colocamos num lugar de coitadinho. Só que o que move Deus é a fé, não é a sua necessidade. Bota isso na sua cabeça. E diante disso tudo, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo justo, Deus é amor, e Deus não se alegra no sofrimento de ninguém. Mas Ele estabeleceu um meio de se relacionar com o mundo, e a base dessa relação se chama fé, não é necessidade. Porque imagina se Ele estabelecesse necessidade como meio de comunicação, como meio de se relacionar. As pessoas iam buscar necessidades para que Deus viesse acudir. E aí acabou. E a nossa vida seria bem ruim. E no final da história, Jesus vai lá e ressuscita a menina. E nós vemos que um testemunho muito maior é gerado do que aquele que era esperado por Jairo. Jairo esperava um testemunho X. Deus vai lá e deu um testemunho ainda maior. E para encerrar, eu quero voltar no texto, lá no texto inicial. Nós não esquecemos de José. José era conhecido como o sonhador, certo? Mas José foi um menino sonhador. Sabe qual é o último sonho relatado de José na Bíblia? É quando ele estava lá na casa do pai dele. Depois não fica falando que ele continuou sonhando. Mas ele ficou com esse negócio. José é o sonhador. Na verdade, o que ele faz depois é interpretar sonhos. Não é sonhar. Porque lá na casa dele, quando ele era pequeno ainda, nesse último sonho, ele teve um sonho que foi mal interpretado. Ele teve um sonho que por conta desse sonho ele foi ofendido. E ofendido pelo seu pai. Gênesis 37:10. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti?
em terra. Depois disso, dessa passagem, não se fala mais em sonho de José. José parou de sonhar aí. Ou ele continuou sonhando, mas a Bíblia não relata. Ele não contou para ninguém o sonho. José foi ofendido pelo seu próprio pai. E aí começa a prisão de José por conta dessa ofensa. Aparentemente, essa ofensa gerou em José uma prisão, pois a Bíblia não fala mais de sonho com ele. Não tem mais esse papo dele ficar falando que sonhou. O cara que sonhava bastante. Que Deus falava com ele através de sonhos. Uma interpretação incorreta a respeito do seu sonho gerou uma repreensão que gerou uma ofensa dentro dele que o travou. E aí Deus escolhe esse cara para mudar a vida dele através de quê? Do erro que o pai dele cometeu com ele. Interpretar sonhos. Deus chega lá nele e fala, agora, José deve ter sido muito tratado durante esse tempo. O cara estava preso, inclusive, injustamente. E aí Deus pega, eu quero te usar, cara. Eu sei que você foi vítima de uma má interpretação. E é o teu problema, a tua doença agora vai ser a cura. A tua cura e a cura das pessoas. Eu vou te usar para interpretar sonhos. E reparem, no que José fala, naquele episódio do sonho. Vamos ler novamente aqui o versículo 7 e 8 do capítulo 40 de Gênesis. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere, na casa do seu senhor, por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam, tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José, porventura não pertence a Deus as interpretações? Porque ele tinha sofrido uma interpretação humana. Ele aprendeu que quem interpreta sonho é Deus. Ele falou, agora eu recorro a Deus. Então pode ser que ele tenha sonhado algumas vezes durante esse tempo, mas ele não contou a ninguém. Ele se resolveu com Deus. Porque ele solta essa aqui. O último episódio de sonho, diz ele contando para todo mundo. Agora, quando ele está diante de uma situação de sonho, ele fala, não, quem interpreta é Deus. Mudou a postura completamente. Contai-me o sonho. Então José aprendeu algo durante esse tempo. Ele aprendeu que as interpretações viriam de Deus. E o que a gente aprende com isso? Não importa o que estão falando do teu sonho. Não importa se aos olhos dos seus familiares, amigos e qualquer pessoa que seja, o seu sonho é fora da realidade. O seu sonho é muito, o seu sonho é pouco. Não importa o que pensam a respeito do seu sonho. Não se preocupe com o que vão achar daquilo que você sonha. Preocupe em estar alinhado com a interpretação de Deus. Preocupe em que o seu sonho seja ligado a Deus. Se Deus aprova o teu sonho, é isso que você precisa. Você não precisa mais da aprovação de ninguém. Você não precisa nem ficar contando o seu sonho para ninguém. Muitas das vezes o que Deus quer é que nosso sonho fique entre nós e Ele. Agora José também tinha um sonho. Ele sonhava sair da prisão. Porque quando ele fala com o copeiro ali, o que ele fala no final? Lembra de mim aí quando tu estiver lá em cima. Me tira aqui da prisão. O copeiro lembra? Nem eu, nem ele. Passam-se anos para que acontecesse o outro episódio. Então José declara ali, ele deixa escapar um sonho dele. Poxa, me tira daqui, cara. Te ajudei, lembra de mim quando tu estiver lá em cima. Agora vamos lá, raciocínio aqui. Se Deus usa o copeiro acabou de subir, foi restituído no seu cargo, ele era o chefe lá da parte da cozinha lá, da parada. E aí ele fala, tem um cara que eu quero que venha trabalhar comigo aqui, o cara, conheci ele lá na prisão, o cara é top. O máximo que José seria, era o quê? Um ajudante na cozinha.
No tempo de José, na hora de José, ele tentou dar uma apressadinha ali no sonho. Ele ia subir, ia ser, e estava bom, né? Quem era prisioneiro, está trabalhando, está no palácio, já estava bom. Mas Deus tinha algo maior. E reparem, o texto nos diz que José já era prisioneiro quando esses caras chegaram na prisão. Ele viu os caras chegarem da prisão e sair da prisão. Qual é o sentimento? Furou a fila. Eu estou preso injustamente, não era nem para eu estar preso. Os caras foram presos depois de mim e Deus já tirou o cara. Ele botou ele lá no cargo dele lá. Furou a fila. Mas o que é melhor? Ser ajudante da Copa ou ser governador? Não se importe quando parecer que as pessoas estão furando tua fila. Não se importe. Parece que você está sendo deixado para trás, parece que você está sendo esquecido, parece que os olhos de Deus estão mais atentos àquela pessoa do que você. Só parece. Ninguém furou a fila de José. No tempo certo, foram aproximadamente 3 anos, passaram. Faraó tem um sonho, e aí novamente José é usado naquilo que tinha sido ferido. Então ele vai lá, interpreta o sonho, porque ele entendeu que quem interpretava sonhos era Deus. Qual é o centro da história de José? Deus. Ele nunca se vangloriou, ele nunca se colocou como o habilidoso, ou interpretador de sonhos, ou cara, não. Deus interpreta sonhos. Deus interpreta sonhos. Lembre-se disso. Deus precisa ser o centro do teu sonho. Porque quando José, no tempo certo, ele sai de prisioneiro para governador, o cara mais importante do mundo na época, porque o Egito era a maior potência. Então ele estava, o próprio faraó diz que, ó, você manda em tudo, toma aqui o meu anel, você é o cara. Então não importa o tempo, importa a tua fé. Está demorando, não está? Isso não depende de você. O que você precisa é continuar tendo fé. Você precisa estar firme com a sua fé. Porque para Deus não importa o tempo. Ele pode tirar da prisão e botar como governador direto, sem escala. E todas as vezes que a gente vê esse sentimento de que alguém furou a fila, Deus vai lá e faz algo maior. E é maior do que aquilo que a pessoa esperava. Se está demorando, Deus vai fazer além. Deus vai fazer maior do que você espera. Não está demorando. Tenha fé. No tempo certo, Deus vai fazer. Abaixe suas cabeças, feche seus olhos. Deus te trouxe aqui para te mostrar que o melhor momento para sonhar é agora. É agora. É durante a noite, é durante as dificuldades, é durante as prisões. Tempos difíceis são tempos de sonhar. Porque o sonho vai alimentar a sua fé e vai te fazer sair dessa noite, dessa prisão, desse tempo difícil. Deus não esqueceu de você. Ele só está preparando um testemunho ainda maior do que aquilo que você espera. Ele só espera que você exerça sua fé durante esse tempo. Em nome de Jesus, não abandone a fé. Por isso sonhe, porque o sonho nos ajuda a alimentar a fé. Não permita que as ofensas, as prisões matem a sua fé. Porque o ambiente atual, o tempo atual pode ser de prisão, de falta de recursos, de falta de esperança. Mas você não pode permitir que essa noite mate a sua fé, esse tempo mate a sua fé, essa prisão mate a sua fé. Seus olhos precisam estar num sonho que está longe dessa prisão, que está além desses limites que a vida lhe impôs nesse momento. Então, se você está pronto para sonhar, eu quero que você coloque sua fé em ação. Coloque-se de pé no seu lugar, apresente a Ele os seus sonhos.
e adore aquele que vive.